Hoje é dia 16 de janeiro de 2016. Nós vamos fazer a leitura de uma mensagem e já na sequência continuamos. Toda ideia nova forçosamente encontra oposição e nenhuma há que se implante sem lutas. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que ferem. Se for notoriamente falsa, se a julgam isenta de consequências, ninguém se alarma. Deixam-na todos passar, certos de que lhe falta vitalidade. Se porém é verdadeira, se assenta em sólida base, se lhe prevê em futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas de que constitui um perigo para eles e para a ordem de coisas em cuja manutenção se empenham. Atiram-se então contra ela e contra os seus adeptos. Assim, pois, à medida da importância e dos resultados de uma ideia nova, se encontra na emoção que o seu aparecimento causa, na violência da oposição que provoca, bem como no grau e na persistência da ira de seus adversários. Esse texto bem que poderia ser meu, é a minha cara, mas não fui eu quem o redigi. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, mensagem integral, é só isso, a mensagem nem tem uma vírgula a mais nem a menos, de autoria do senhor Allan Kardec. Esse capítulo do Evangelho é o capítulo que fala, é o capítulo que fala sobre a estranha moral. E é estranho que isso daí seja algo que sirva de reflexão para o que nós vivemos quando tentamos aplicar o magnetismo no meio espírita. Se a gente aplica esta mensagem ao magnetismo dentro do meio espírita, ela está não só atualíssima, como inclusive violentíssima. Porque é impressionante que algum interesse de alguém, de alguma coisa, está maior do que o benefício que nós temos que colher com o Espiritismo. Esta mensagem, não pensem que eu estava com ela guardada na manga, primeiro porque ela está no livro espírita mais lido de todos. Mas ontem à noite um casal amigo foi lá em casa e enquanto conversávamos abrimos o Evangelho e caiu exatamente isto, ontem à noite. Eu já estava com o material todo pronto, depois que o pessoal saiu, eu digo, não, eu vou usar essa mensagem como mensagem de abertura. Porque ela é de uma propriedade, não que o magnetismo seja novo, mas no Espiritismo parece que é uma ideia nova. Não que seja um conceito necessariamente revolucionário, mas é algo que nos incomoda. Porque é muito difícil nós compreendermos que algo positivamente bom e tão bem esclarecido ainda encontre tanta resistência em nossos corações. Então fica aí bem marcado, é bem fácil, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, item 12. É uma mensagem que a gente tem que tomar como estímulo. Qualquer força contrária a ideia do bem que nós divulgamos, ela deve ser resistida com perseverança, com objetividade, certos de que estamos lidando contra a ira, para usar os termos do senhor Allan Kardec, a ira dos adversários. E não sejamos ingênuos, não estamos para brigar, mas estamos para fazer. E fazer o bem é uma luta muito forte, muito consistente. E melhor de tudo, não é uma luta que se trabalha para um dia saber o que vai dar. É uma luta que tem que se ter como objetivo de que vai dar certo e vamos vencer. Pelo bem de tudo, pelo bem de todos.
Deus, Pai de infinita sabedoria, nós nos dirigimos a Ti com gratidão, respeito e humildade, conscientes de que tudo na vida nos leva à reflexão, ao aprendizado, ao crescimento. A culpa é nossa quando insistimos nos equívocos. A falha é nossa quando ainda não temos abertos os olhos para andar no caminho cheio de acidentes. Portanto, Senhor, na abertura dos nossos trabalhos de hoje, te pedimos sabedoria, visão e inteligência para ficarmos sempre com o melhor. Em Teu nome e em nome do bem que buscamos viver, apesar de todas as nossas limitações. Em nome da sabedoria e do amor, que assim seja. Bom, enquanto estávamos na abertura, chegou mais gente, e como eu praticamente vi poucos me responderem, vamos de novo. Bom dia! Bom dia! Sejamos muito bem-vindos, estejamos todos aqui com alegria, vivendo com entusiasmo, afinal de contas será mão na massa. Eu prometi no final de semana passado que traria alguns trechos da obra de La Fontaine para quem tivesse pendrive. Eu queria pedir a vocês que me concedessem uma semana de prazo, porque nesta semana eu tive uma série de situações que não me permitiram o tempo para isto, e até porque eu também ainda estava concluindo a revisão da obra que foi concluída ontem. Então ficaria muito apressado, e eu prefiro selecionar melhor alguns trechos para que a gente observe e vocês levem até que o livro saia, que agora a essas alturas já está bem mais perto de ser publicado, posto que a revisão está concluída. O livro dele tem essa imagem logo depois da abertura, e acredito eu que tenha sido alguém que eu tenha desenhado agindo sobre uma pessoa. E o nome do livro é esse, inclusive o nome em original e em português, A Arte de Magnetizar, ou O Magnetismo Animal. E para não ficarmos sem absolutamente nada, e dentro mais ou menos do que nós estamos nesse texto de abertura, temos aqui um pequeno texto, já lá quase no finalzinho da obra dele, que diz assim: ele estava sendo perseguido pela polícia, e o delegado tinha dito que ele iria parar com tudo e ele ia ter que ser expulso, ele não ia ficar naquela cidade. Só que ele era muito famoso e tinha muito boas influências. Então ele deixa aqui bem claro as influências, mas mesmo assim, vejam que desfecho curioso. Peguei um transporte até o senhor Renival, desculpem meu francês, é de péssimo a gravemente péssimo, mas que era o nosso embaixador da França, que embora mal de saúde, fez todas as diligências para conseguir revogar a ordem, tão grande era a sua indignação. Os embaixadores da Inglaterra, da Espanha e da Rússia escreveram coletivamente uma carta ao ministro do interior, e essa é uma têmpera, né? A pessoa, ele estava determinado. Então o delegado queria expulsá-lo, não queria permitir. Onde é que ele foi? Pegou logo 3 embaixadores para intercederem, fora os contatos diretos que ele teve. O senhor de Fly, cônsul-geral, foi ao encontro do senhor chefe de polícia. A ordem foi suspensa, mas esse pobre chefe disse ao senhor de Fly: decididamente não podemos manter este homem em Nápoles. Ele mudará a religião, ele fará tudo o que o Cristo fazia. Parece incrível, né? Então você tem medo de que alguém chegue e repita o que Jesus fazia. Mas só que essa era a opinião de um delegado. Não que um delegado não tenha tanta sabedoria, mas tem alguém que em princípio teria que ter melhor ponderação do que ele, e é o desfecho desse comentário. O ministro do interior reuniu o conselho de ministros
E após longos debates, o caso foi submetido ao rei. E aqui está o texto que ele recebe: eu consinto que o senhor La Fontaine fique em Nápoles, sob a condição de que ele não faça os surdos mudos ouvirem, nem os cegos verem. Aí fica difícil. Então, algumas vezes, quando a gente acha que os nossos inimigos estão fortes, não estão ainda não, porque aqui o negócio chegou ao último nível, foi ao rei. E o rei disse: tá bom, então você vai ficar, agora você não pode curar ninguém. Então você vem com um método de cura, mas desde que você não cure. Você vai trabalhar um surdo mudo, mas ele tem que continuar surdo. Você vai operar um cego e ele tem que continuar um cego. Ele vai operar alguém que tem um câncer e tem que continuar até morrer com o câncer. Você não tem o direito de curar. Então isso só para a gente ver um aspecto histórico de como não é apenas local, não é apenas pontual, é bem mais genérico do que a gente imagina. Infelizmente nós temos uma força contrária muito grande. Então, ou somos perseverantes, ou sabemos o que queremos e vamos em busca, ou a gente pode ter certeza que vai cair, porque no caso dele, até o rei se pôs dessa maneira. Bom, eu não posso fazer nada porque ele está certo, mas ele não pode fazer, porque eu não vou permitir. Antes disso, ele escreve um diálogo dele com duas pessoas. Um foi com Lacordaire, que era um grande da Igreja Católica. E o diálogo ele coloca por inteiro, né? Por extenso. E é um diálogo muito rico, em que o padre ele confirma de que existe o magnetismo, sabe que existe o magnetismo, é bom que se tenha o magnetismo, e chega a dizer: o magnetismo é um elemento necessário para a humanidade. Porém, e aí complica tudo de novo. E ele teve uma conversa com o Papa João IX, acho que é isso. Eu sei que é o nono, ou é João, alguma coisa, que lhe diz também a mesma coisa. Você está certo, isso é ótimo. Inclusive a própria igreja deveria ser uma disseminadora do magnetismo. Mas por enquanto isso é precipitado, deixa arquivado. Se a gente for computar só do tempo de Mesmer para cá, a gente já teve tantos impedimentos, tantos obstáculos. Das duas, uma: ou a gente derruba os obstáculos, que é muito trabalhoso, ou a exemplo de um atleta que treina para saltar a vara ou para saltar mais longe, a gente se prepara para passar e ir adiante dos obstáculos. Porque se for dizer, foi o diretor, foi não sei quem que não quis, aquele que não quer, a gente fica no meio do caminho. A gente tem que fazer como Paulo. Paulo vai para Damasco, cega, ali ele tem toda a luz, e fica uma pergunta curiosa: por que no momento em que Paulo está no chão, vê a Jesus, o reconhece, e logo depois Paulo fica cego? Mas Jesus não curou o cego, não curou todo mundo? Por que Jesus não disse: tá bom, você viu que é cegueira, agora pode ir que você vai voltar a ver? E ele voltaria a ver. Mas não, Jesus diz: você vá, procure Ananias. Primeira atitude de humildade. Você quer ficar bom? Então busque. Vá até Ananias, narre e se submeta ao que ele quiser, para você voltar a ver. E aí ele vai, e Ananias não diz assim: tá bom, já que Jesus mandou, você já está curado. Não, senhor, tem que fazer tudo o que é para ser feito. Curioso, esta semana eu recebi, dentre os muitos e-mails, 2 e-mails de 2 amigos. E como é curioso como as convergências elas acontecem. O primeiro me fez a seguinte colocação: Jacó, eu não gosto de polemizar, não quero polemizar, nem duvido de nada, mas eu tenho uma questão que está me intrigando.
Se quem cura é a intenção e a vontade, para que mexer as mãos, para que técnicas, para que qualquer coisa? Eu digo, bem se viu que ele não estava aqui no final da semana passada para ver que Jesus, para curar o cego, tirou do meio, cuspiu, mandou tomar banho, fez de tudo. E nem viu também que o surdo mudo, ele fez introjeção, puxou a língua, cuspiu. E Jesus, não estamos falando de um magnetizadorzinho comum, estamos falando de Jesus. Era de se perguntar, para que Jesus fez tudo isso? Jesus não já tinha o poder, ele não curou tantos, sem nem ao menos olhar? Mas não, aí vem aquela pergunta, o que você acha? É que eu estou incomodado com isso. Eu digo, meu Deus, depois, e essa pessoa já fez cursos e já pratica. Eu digo, quer dizer que esse tipo de dúvida ainda permeia, ou de vez em quando ela ressurge. Aí 2 dias depois chegou outro e-mail do outro amigo, que inclusive tem um centro que ele quase que fundou o centro para poder implantar o magnetismo, tem resultados, dia por outro ele me escreve, ó Jacó, teve esse caso aqui, nós fizemos assim, olha o sucesso, estamos muito felizes, porque aquele caso lembra, e aí, ou seja, uma pessoa com uma folha corrida de serviços. Jacó, eu estive lendo o livro de doutora Marlene Nobre e ela colocou uma coisa interessante, que nem Deleuze, nem Poté, nem Pusegui, eles não ensinaram suas técnicas. E ela chegou à conclusão de que eles não ensinaram porque era dispensável. E que, portanto, não sei se esse raciocínio é bom. Será que a gente precisa mesmo de técnicas? Porque se precisassem, eles deveriam ter colocado. Eu digo, olha como tudo vem para o mesmo ponto. De repente, na hora que você está seguro, aí vem esse tipo de desconforto. Não, mas se é a intenção, então realmente eu não tenho por que movimentar as mãos, eu não tenho por que pegar um centro de força, eu não tenho por que isso, eu não tenho por que aquilo. E parece que eu acho engraçado, porque foram 2 pessoas de quem eu não esperava as perguntas. Onde você acredita que isso já é águas passadas. De repente a gente está no princípio das dúvidas outra vez. Eu dificilmente faço consignação às trevas. Para mim, eu tenho tanta coisa clara no mundo que eu não perco meu tempo olhando para a treva. Há quem pense exatamente o contrário, a gente tem que olhar tanto as trevas para não ir para ela. Eu digo, eu de tanto olhar vou ficar hipnotizado, eu me conheço, então eu prefiro não conversar com elas. Não, mas e se vier uma legião? Eu digo, eu mando ela passar, porque eu não estou vendo, não estou sentindo e não quero nem saber. Mas um dia você vai cair, independente de legião ou não, um dia eu vou cair fisicamente e vou desencarnar isso. Mas aí quando você desencarnar, eles vão estar esperando, vão perder o tempo, porque eu sou luz, vou passar assim, e vou embora. Mas você é pretensioso? Sou. Se é para ser bom, é claro que eu sou pretensioso. Quer dizer que eu só tenho pretensão para ser ruim? Não, eu vou sofrer, ai meu Deus do céu, eu me conheço, eu sei o que foi que eu fiz e o que eu não fiz. Sim, e daí? Porque você só está olhando a coisa ruim que você fez? Não, é uma questão de opção. Tem pessoas que se olham no espelho e falam assim, não estou gostando disso aqui. E aí fica, lisa, passa um negócio, tira outro, bota outro. Eu olho para o espelho e digo, nossa, que homem lindo, Jesus Cristo. Eu tomo um susto comigo todo dia, descabelado, todo assim, quando eu me olho, meu Deus, como o Senhor é bom, que coisa maravilhosa, né? Mas é sério, é uma opção, você que opta. Ou você se compara com alguém, tem uns psicólogos dizendo que é uma das piores coisas que você faz na vida é comparar. Se você quiser ser feliz, apague comparação, porque comparou, você se dá mal. Então eu não me comparo. A pessoa tem uma mania de se comparar com um artista, com um modelo, com não sei, não esqueça isso, modelo, qual a perfeição de modelo aqui? Porque imagine, eu como e não fica nada localizado, tem alguma coisa errada. Então tem que aparecer para o pessoal saber, nossa, Jacó passa bem, que coisa legal, ninguém nega. Então, a pessoa às vezes é bem magrinha de nada, você não come não é porque o meu organismo digere tudo. Sim, mas o que digere não tem alimento, porque você deve digerir capim ou alguma coisa do tipo, porque para passar tudo não ficar nada, né? É meio antinatural, mas deixa para lá que isso não tem nada a ver com a gente.
Jesus deixou o Evangelho cheio de exemplos em que a ação pede uma atitude. Não era apenas uma atitude de reforma interior, era uma atitude, movimento, gestual, ação especificada. E se por acaso algum evangelista tivesse saindo como a gente tem hoje, os relógios, olha como é que eu estou atrasado, meu Jesus Cristo, tivesse esses aparelhozinhos que a gente tem, que cada aparelho que vocês têm na mão é mais sábio do que esse meu computador desse tamanho. Eu não sei como é que é isso, tão pouca inteligência num espaço tão grande, e põe tanta inteligência num negocinho desse tamanho. Aí já pensou ao longo de Jesus, todo mundo com uma câmerazinha assim, peraí senhor, repita aí por favor, ia ser uma beleza, né? Aí dizer, mas Jesus, e por que você levantou a mão e baixou? Meu filho, é porque é assim, mas é assim por quê? A gente até hoje ainda duvidaria, seguramente a gente diz, isso é efeito, isso é montagem, e se fosse foto é Photoshop, porque a gente não quer acreditar quando não quer, não tem jeito. Então nós vivemos uma situação de conflito interno, a gente se compara muito para produzir pouco. Na hora que a gente deixar se comparar e fizer o que é necessário, o que a gente faz quando a gente faz alguma coisa errada? Diz, todo mundo faz é sinal de que você se comparou. Você não é todo mundo, você é você. Então você faça o que é conveniente, dentro de que ótica? Da sua. Se a sua ótica está errada, você vai ficar tranquilo, e lá na frente você se acerta com você mesmo, não é com os outros. Porque essa história de que a gente, quando chegar do lado de lá, vai ter um tribunal, você não vai ter um tribunal, você leva o tribunal com você, leva junto. Como o meu tribunal gosta de mim, por isso é que eu estou numa boa. Porque meu tribunal se chama minha consciência. Só tem uma parte do meu tribunal que eu ainda estou educando ela, que se chama o superego. Esse eu estou tentando educar, mas está um trabalho danado. Meu superego me cobra tantas coisas que eu às vezes quero fugir e ele não deixa. Mas um dia eu ainda pego ele na contramão e dou um drible no meu superego. Então, nós temos vivido assim nesses conflitos. O trabalho de magnetismo é um trabalho extremamente sério. E a gente quer um ícone, a gente quer alguém de modelo. Mas ninguém é modelo, nós somos os nossos próprios ícones. E como é que eu forjo isso? Através da experiência. E tem uma experiência dolorida, você vai fazer sem saber o que está fazendo. É dolorido, porque você vai errar, você vai sofrer com o erro, você pode atingir indevidamente quem você não queria. E o outro lado é, você pode fazer e ir mesmo. E vencer, e realizar, e superar, e assim sucessivamente. Nem sempre a gente tem a segurança que deveria, ou a segurança que queremos ter, mas de alguma forma a gente já começou a ter segurança no momento em que a gente decidiu a estudar. Eu costumo colocar o seguinte argumento: a gente usa muito, não, eu não tenho condições de aplicar passes. Eu não sei se isso é uma autoanálise ou é um pedido de desculpas pela falta de coragem. Porque normalmente eu contraponho a essa questão: se você não tem condições, quem está aplicando tem. E aí a gente começa, mas quem sou eu para julgar? Não, se você está se julgando, você pode julgar os outros. E eu falei sobre isso semana passada. Julgar todo mundo pode, a condenação é que é complicada. Mas vamos lá, eu não posso aplicar passes. Tá bom, e quem aplica passes? Pergunta o que ela sabe. Escolha 3 perguntas básicas e faça, para ver se ela responde. E você vai ver que a gente não responde. Como é que você faz? De onde é que você acha que está saindo o fluido que você aplica num passe? Eu não sei, eu deixo para os espíritos. Sim, mas eu não estou perguntando dos espíritos, eu quero saber você. Porque se ele está ali utilizando, de alguma forma você faz parte do contexto. O que acontece sem você nessa hora? Eu sinto um arrepio. Tá bom, estamos na mesma pergunta. E de onde vem o arrepio? Não eu não sei. Tá vendo? Você não sabe nem por que você arrepiou. E você sabe aplicar passes? Não, mas é que eu tenho muito amor. Você sabe o que é amor? Essa é uma pergunta cruel. Eu sei, então me defina o que é amor.
não com frases de efeito. Me defina o que é amor. Não, amor é... E aí não sai. Porque a gente definir amor dentro do que a gente entende profundamente por amor, a gente não sabe dizer. Porque é algo extremamente subjetivo e impreciso e inviável quando na aplicação do passe. Por quê? Porque a gente aprende de que tem que amar a pessoa e isto não funciona. Não funciona pelo princípio mais básico do mundo. Eu não consigo amar uma pessoa que eu não conheço, nunca vi, não sei quem é, está ali de cabeça baixa, olho fechado e vai embora assim que terminar. Como é que eu amo essa pessoa? Eu não tenho como amar essa pessoa. Então a gente começa a aprender amor de uma forma mentirosa. Eu amo você quando o que eu faço com amor. Então não é eu amo você, você recebe o meu amor, que é outra história. Então eu passo a exercer um outro tipo de circuito energético. E como isto eu faço com amor, muda. Por isso que quando a gente fala da vontade, talvez a vontade expresse muito melhor isso que nós chamamos de amor. Eu estou com sono, eu estou cansado, eu estou, mas graças a Deus hoje eu vou aplicar passes. Esse tem amor. Eu não sei lá, estou tão assim como assim. Ou seja, a gente nem define porque sabe que é mentira. Aí você chega num grupo onde vários aplicam passes. Quando terminar dos passos, pergunte a cada um como era que estava antes. Aqueles que têm disposição de sair, eu estou sempre pronto. Mas você não cansa? Canso. Mas você também. E também. Mas e como é que você vem disso da sala de você diz, mas é muito bom. Porque à medida que a gente vai se entregando, se doando, a gente vai se renovando, vai crescendo. Esse sabe o que é fazer com amor. Mas quando a gente chega num centro espírita, para não falar de nenhum outro tipo de casa, nenhum outro tipo de prática, a gente chega num centro espírita na condição de passista e chegou 5 minutos atrasados, por um bom motivo, não vamos nem condenar o atraso de ninguém, chegou por um bom motivo atrasado, e quando entrou ainda veio correndo para não perder muito tempo, quando chegou que olhou e disse, nossa, a casa está cheia, ai meu Deus do céu. Ai meu Deus do céu, por quê? Porque você vai trabalhar mais, vai doar mais e vai sair mais tarde. E você já se penitenciou lá fora de forma negativa. Você poderia chegar atrasado, oba, hoje tem muita gente, vou ajudar muitas pessoas. Mas só que isso não é filosofia, nem isso é frase de efeito, isso tem que ser existencial. Esse é um prenúncio do amor que desponta. Porque a gente fala muito de uma forma bonita, sabe? As pessoas que falam de magnetismo, de passes no caso, chegam assim, meus irmãos, nós precisamos estar muito bem, tranquilos para aplicar o passe. Então a gente vai doar o melhor que nós temos. Tudo é muito bonito e está certo. Só que a gente não se emociona com isso. Aí a gente chega na hora de qualquer jeito, vai de qualquer jeito, e quando cai aquela pessoa para a gente aplicar um passe, diz, mas Jesus está com raiva de mim. Olha a coisa que ele botou aqui para aplicar passe. Mas Jesus está com raiva ou está querendo? Olha, manere aí, porque se você não maneirar agora vai sair fogo. Então, olha a experiência aqui, vamos nessa. Mas aí a gente aprende outra coisa. Quando tiver algum inimigo para você aplicar um passe, é porque isso é um encontro reencarnatório. Tem um encontro reencarnatório que está dando errado e vai continuar dando errado, porque o outro olha para você e faz. E você faz, aguente que agora. Você está aplicando o passe, ainda está ali no infight, ainda está na briga com a pessoa. O que é eu estar bem? É ter essa disposição. O que quer que seja, a quem quer que seja, eu vou fazer o melhor. Se definir. E quem vem vai receber meus bons fluidos, a minha felicidade, a minha harmonia, a minha saúde. Tome, eu lhe dou. Existe uma experiência que foi feita em São Paulo, porque São Paulo é um dos estados, é o estado brasileiro que tem o maior índice de transplantes e, portanto, é o que tem o maior índice de captação de órgãos. E tem muita gente que precisa principalmente de transplante de rins, que é um transplante relativamente comum hoje em dia. E São Paulo
tem um fornecimento muito grande por conta de acidentes de motos. Eu estou dizendo isso porque eu conversei com uma das pessoas que trabalhou nessa área. E ele disse: Jacó, quando começa a melhorar o trânsito, quando chega nessa época de feriado, o pessoal vai para as praias, a gente começa a não ter órgão, porque cai o índice de mortalidade dos motoqueiros. Então, apesar de que ninguém quer que morra gente, mas quanto mais motoqueiro morrer, melhor para doação. Olha que coisa paradoxal, muito paradoxal. E aí, na continuidade da conversa, ele disse: mas tem um fato que é curioso, Jacó, muito curioso. Quando alguém se suicida, mesmo que seja um suicídio em que os órgãos, teoricamente, seriam todos aproveitados, esses órgãos hoje em dia não são aceitos mais para transplante, porque o índice de rejeição é elevadíssimo. Então você implanta um órgão de um suicida, pode esperar que vai dar problema. Aí a gente pode dizer: bom, mas o órgão não se matou, quem se matou foi o dono do órgão. Esse é o princípio que a gente pensa. Só que como nós não somos órgãos, nós somos energias. Quando eu me disturbo a ponto de querer me matar e concretizo isso, eu desestabilizo toda a minha estrutura somática. O que acontece? Os meus órgãos ficam energeticamente comprometidos. Daí o alto índice de rejeição, por maior ou melhor que seja a compatibilidade biológica. Isto sinaliza de que a intenção, a maneira como você vai trabalhar, como você agora pegando doação de órgãos e doação de energias, isto é vital. Eu tenho que ter uma disposição boa. Esse é o ponto de partida. Realmente a gente precisa ter uma boa ação de amor, amorável. A gente precisa ter uma boa ação de equilíbrio, a oração, a prece. A gente precisa ter uma boa estrutura vital através de todo um comportamento, ou seja, de equilíbrio alimentar, equilíbrio emocional, equilíbrio de exercícios de repouso. Tudo isso faz parte. E para quem é espírita, uma parte primordial, ter confiança na ação dos espíritos, que estão o tempo inteiro, segundo os textos do Evangelho segundo o Espiritismo, os bons espíritos estão sempre juntos àqueles que se aplicam com o objetivo do bem. Então nós temos 4 itens aqui fundamentais, mas está faltando um. Está faltando o cuspe, está faltando o toque na língua, está faltando a introjeção. Estou falando apenas daquelas referências que a gente colocou aqui a semana passada de Jesus. Em todos, não. Por isso que as casas espíritas têm as cabines para passes, entre aspas, chamados convencionais, como aqui no Leão também tem. Aqui no Leão, inclusive, nós temos 3 tipos de passes. Nós temos um passe coletivo, que quem já veio ao Leão na quarta-feira vê como é que é. E quem ainda não está, tem um pessoal aqui de Campinas que está doido para saber, tem gente do Rio de Janeiro, tem gente de Campos do Rio, né, que estão doidos para me perguntar: a gente pode vir quarta-feira? Eu quase que eu dizia não, bem sério, mas aí para não deixar os corações magoados, eu digo pode, né? Então a gente tem um passe coletivo, a gente tem um passe simples que nós aplicamos aos domingos à tarde, que é o passe praticamente comum a quase toda a casa espírita, e temos o passe magnético propriamente dito. Então, quando nós estamos estudando magnetismo aqui, não estou dizendo em nenhum momento que só é isso que existe, não. O problema é que essa parte, que é fundamental e funcional para muitas situações, a gente simplesmente engaveta e ninguém ouve falar mais nisso, até que a gente tem uma necessidade. Então, de repente, alguém tem um câncer, está no desespero, aí quer uma ajuda. Alguém está numa depressão profunda, já foi para tudo que é psicólogo, psiquiatra, já tomou tudo que foi remédio, não tem mais jeito. Aí queria que o espiritismo desse um jeito. E até que dá, mas o problema é que quando chega, quase tudo que chega para a casa espírita chega cronificado. Raramente aparece uma crise aguda, só aparece crônica.
Ah, eu estou em depressão e vim aqui. Ah, que bom que você veio. Pois é, então vamos. Ah, você nem sabe, já faz 18 anos que eu estou. Quer dizer, 18 anos você chegar aqui. Sim, aí você tem que dizer, mas em quanto tempo você me cura? A pessoa quer que você diga em 2 semanas, e olhe lá. Aí quando você diz, olhe, não tem tempo. Ah, que pena. Se eu vou voltar para o psiquiatra, volte e fique mais 18 anos. E se você sobreviver, aí você volta outra vez para saber se o prazo já diminuiu. Ou seja, nós somos inconsequentes ou inconsistentes conosco mesmo, não é com o mundo. Nós não nos sustentamos nas próprias pernas. E parte da culpa é nossa enquanto indivíduos que não agimos com todo o amor. Agora, amor dentro desse contexto que eu acabei de colocar. Não agimos com todo o amor que é devido. É um amor que é tão grande que me leva a estudar sempre, me leva a treinar sempre, me leva a me comportar e me conduzir bem sempre, na frente ou na ausência de quem quer que seja. Ah, mas isso daí a gente vai precisar ser santo. Não, a gente vai precisar ser humano. Só isso. Santo não, agora humano. E mais uma vez eu recorro ao Evangelho segundo o Espiritismo, como o homem do vosso tempo. Viva assim, mas viva bem. O problema é que a gente entende viver bem é viver com todos os desregramentos. E o viver bem espírita é um viver bem equilibrado. Eu não bebo. Ai, como é que você vai para uma festa sem beber? Não faz nenhuma diferença. Eu não bebo. Quando eu digo às pessoas, Jacó, e o número do seu celular? Eu não uso celular. Você está brincando? Não, eu não uso. Eu não acredito que nos dias de hoje alguém não usa celular. Pois é, eu não usei, não uso, não sinto falta. Eu sei que se você ficar sem celular, você está perdido. Eu não. Já você não usa relógio, eu uso. Quando eu fico sem relógio, eu estou perdido. Só que aqui eu não fico me comunicando com ninguém, não fico com o dedinho junto um do outro. Isso não me desvia a atenção. Só quando o papo está muito chato, aí eu olho a hora, pronto. É o máximo que ele faz. Ou quando eu me acordo, eu quero saber se está numa hora boa de levantar, eu olho. Mas eu nem precisaria, porque meu superego é desgramado. Essa noite Lúcio chegou e disse, não, vou colocar para as 6h30. Digo, tá bom, 6h30. E aí eu consultei o superego, e aí 6h30 tá bom? Ele disse, tá bom. Às 6h08 eu me acordo. Aí eu olho, eu digo, ainda faltam ali 22 minutos. Aí ele diz assim, tudo bem, mas já que você acordou, levante. Aí eu me levanto. Meu superego é um danado. E eu era doido para emprestar ele, pelo menos para ele tirar férias. Ele não tira férias nunca. Eu penso que eu estou dominando a história, ele diz, pronto. Aí lá volto eu para a mesma rotina. Então, cadê Bira? Opa, Bira, está muito ocupado aí? Você sabe que você é o meu modelo preferido aqui, né? Porque aí o pessoal vai e pergunta, diga aquele cara que ano passado tinha cabelo. Eu digo, ele não, é para você ficar aqui, meu amigo. Sim, tá bom. Ele quer tirar o zoom, porque se ficar com o zoom só eu apareço. E, óbvio, né? Tire todo, que eu vou precisar que você seja visto por inteiro. Bira é meu modelo vivo. Tem uma amiga nossa, a Wendy, ela está bem ali, pessoa super gente fina, que ela acredita que no próximo ano a gente vai ter aqui uma solução feita por ela. Ela disse que pegou um manequim. Eu só não empresto Bira, viu? Ela disse que vai encher esse manequim de fios e com circuitos para colocar os centros de força luminosos. E quando for aplicar um passo, você vai fazer um tato, veja onde é que está doente, aí você passa a mão e acende a luz. Aí, opa, tá? Então vai ser fácil. Só que na realidade isso não existe, mas ela vai fazer tudo legal. E ela estava perguntando milimetricamente onde é que fica tal centro. Eu disse aqui, não, mas onde? Ela quer assim, sabe? Bem precisamente. O esplênico que abre de lado tem um raio laser no projeto dela. Para quê? Porque quando você for treinar, como a gente pede que você saia num transversal do fulcro do centro para o lado, e à medida que você se afasta, isso daqui se prolonga, então você vai fazer um exercício, está bem aqui, já distante do centro, se você sair do eixo, o raio laser sai do foco, então você tem que ir. Mas enquanto isso eu vou usar Bira, que já é um raio laser por natureza, The Flash. No
Nos centros de força que nós vimos semana passada, nós colocamos ali visualmente 7 muito rápidos. E nem entrei em detalhes, porque, como eu disse, na leitura dá para a gente pegar o detalhe básico. Como nós vamos entrar de amanhã até o outro final de semana na parte prática, o ideal é a gente ter isso bem mais seguro, e as dúvidas atinentes ao funcionamento a gente vai tirando à medida que vai comentando, e paralelamente na leitura de vocês vai encaixando tudo. O coronário, nós temos aqui no alto da cabeça ele abrindo para cima. Esse daqui é um centro que nós poderíamos dizer fora a parte, porque os outros, considerando os 7 que André Luiz colocou, nós temos